Padre Wesley, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais da nossa paróquia, prezados irmãos e irmãs, permitam-me já iniciar essa partilha, voltando aqui ao salmo que nós ouvimos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Poderíamos cantar esse refrão novamente, por favor? Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Estamos celebrando hoje a solenidade da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Com a solenidade da Santíssima Trindade, reiniciemos o tempo comum na vida litúrgica da Santa Igreja, iniciando-se um tempo de refletirmos sobre as coisas cotidianas de nossa vida eclesial, de nossa vida de fé. Tempo propício, ordinário, para que deixemos Deus agir em nossa história, em nossa caminhada de fé individual e de fé coletiva. Caríssimos irmãos, a celebração da Santíssima Trindade é uma oportunidade para a reflexão sobre a nossa vida de batizados. Fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a missão confiada por Jesus aos seus apóstolos. Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. É a festa do batismo, do sacramento da iniciação cristã. Pelo batismo, todos nos tornamos herdeiros do trono da graça divina. Pelo batismo, tornamos-nos filhos e filhas de Deus. Pelo batismo, lavado o pecado original. Recebemos a graça santificante de Deus. Pelo batismo, nos tornamos cidadãos dos céus. Somos credores de direitos e devedores de obrigações para cumprir dentro da única e santa Igreja de Jesus Cristo. Por isso, caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje enfatiza aos discípulos e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. É um desafio para os batizados. Além de cumprir a vida de fé contida pelos evangelhos, pela tradição da igreja e pelos mandamentos. A primeira obrigação do batizado é evangelizar. Evangelizar com renovado ardor missionário, não tendo medo de lançar as redes nas águas mais profundas. Caríssimos irmãos e irmãs, já no Antigo Testamento, sobretudo na primeira leitura que ouvimos, Moisés explica ao povo hebreu que Deus é próximo da gente. Não é um Deus incansável. Ele fala com seu povo, acompanha sua caminhada e conta com a amizade de seu povo. Não é um Deus diferente ou indiferente,
é um Deus amoroso e misericordioso. Nesta catequese do livro do Deuteronômio, Deus revela-se como o Deus da relação, empenhado em estabelecer comunhão familiar com seu povo. É um Deus que vem ao encontro dos homens e lhes fala, que lhes indica caminho seguro de liberdade e de vida. Que está sempre atento aos problemas dos homens, que intervém no mundo para nos libertar de tudo aquilo que nos oprime e para nos oferecer perspectivas de vida plena e verdadeira. Muitas vezes, amados irmãos, ao longo da nossa caminhada pela vida, nos sentimos sós e perdidos, afogados nas nossas dúvidas, misérias, assustados e inquietados face ao rumo que a história segue. Mas a certeza da presença amorosa, salvadora, reconfortante de Deus, deve ser uma luz de esperança que ilumina o nosso caminho e que nos permite encarar cada vez mais passos da nossa existência com alegria e serenidade. Meus irmãos e minhas irmãs, entender a Santíssima Trindade é mergulhar no mistério do amor do Deus Trino. Pela humanidade, todas as orações da Santa Igreja na missa são trinitárias, sempre feitas a Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, no Espírito Santo. O credo é professado em uma estrutura eminentemente trinitária. Os apóstolos se prostraram diante de Jesus no Evangelho de hoje, em atitude de adoração, de respeito pela grandeza do Senhor da vida, o novo legislador, o novo Moisés, aquele que lavou nossos pecados e nos deu a graça salvadora e redentora. A atitude de prostração deve ser a atitude dos cristãos diante de Deus. O sentimento de adoração reconhece o senhorio absoluto de Deus, que pode fazer com suas criaturas em adoração o que lhe aprouver. A festa da Santíssima Trindade é a festa da comunidade universal. É das grandes solenidades da Igreja, porque a Santíssima Trindade é a mais perfeita comunidade de fé, de amor, de generosa doação, baseado na adoração ao único Deus verdadeiro e trino. O verdadeiro cristão, caríssimos irmãos, está sempre pronto, ajoelhado diante de Deus, donde se levanta para partir para a missão, levando aos outros o bem e a paz que a bondade de Deus lhes dará para distribuir. Por isso, caríssimos, na segunda leitura, Paulo diz que recebestes o Espírito de Filho, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. Mais uma vez a palavra que nos é proposta reafirma esta realidade. O Deus em que acreditamos não é um Deus distante e inacessível, que se demitiu do seu papel de Criador e que assiste com indiferença e imparcialidade aos dramas dos homens, mas é um Deus que acompanha com paixão a caminhada da humanidade e que não desiste de oferecer aos homens a vida plena e verdadeira.
Há, ao longo da nossa caminhada, momentos de solidão e de desespero, em que procuramos Deus e não conseguimos encontrar a sua presença. Mas, sobretudo, nesses momentos, é preciso não esquecer que Deus nunca desiste de seus filhos e que nenhum de nós lhe é indiferente. Meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito que recebemos é o mesmo Espírito que Cristo recebeu em seu batismo e com o qual Ele nos batiza. A segunda leitura explica isso de modo comovente. Paulo parte da realidade batismal. O ser impelido pelo Espírito de Deus, isso não é apenas um espírito de filhos adotivos, o Espírito de Cristo clama em nosso espírito: nada nos é imposto contra a nossa vontade. Vamos mergulhar no mistério da Trindade. As pessoas divinas se comunicam com uma ajuda a outra a realizar a sua missão. Assim, entendendo, três pessoas distintas em um único Deus, o Deus amor, poderemos viver em nossa comunidade um novo relacionamento. Partindo da escolha da Trindade e da consciência da relação com as três pessoas divinas, tornaremos nossa vida cristã menos abstrata, conferindo-lhe uma conotação mais versátil, mais concreta, mas é um cultivar a contemplação da Santíssima Trindade em nossa vida. Por isso, vivemos nossa vocação de batizados dentro de uma comunidade, a Santa Igreja, corpo místico de Cristo, que se empenha na construção de um mundo mais humano e solidário, onde a justiça e a paz se abraçarão. E o primado da justiça é a solidariedade. Façam o amor reinar. Unidos em Cristo pelo Espírito Santo, damos todo louvor à glória ao Pai. Fim último de nossa peregrinação neste vale de lágrimas. Por fim, amados irmãos e irmãs, no Evangelho desta solenidade, Jesus assegura: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Nós não estamos sozinhos. A adoração e no apostolado, Cristo está conosco, caminha conosco, interpela-nos e nos envia a missão. Ele sempre caminha conosco e nos anima. Esta certeza é como o maior tesouro que podemos carregar. E o testemunho da nossa adoração e de nossa missão evangelizadora serão os dois únicos passaportes para adentrar no reino das bem-aventuranças. Por isso, amados irmãos e irmãs, peçamos a Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, que possa interceder a Jesus por cada um de nós, para que sejamos verdadeiros apóstolos de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.